Os querubins são anjos que aparecem muitas vezes na Bíblia. Eles têm dois papéis principais. Primeiro, são guardiões. Após Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden, Deus colocou querubins com uma espada flamejante para proteger o caminho até a árvore da vida. Gênesis do 3 ao 24. Assim, Deus impediu que as pessoas se aproximassem da árvore da vida após a queda de Adão e Eva. Os querubins são os primeiros anjos mencionados na Bíblia depois do pecado de Adão e Eva. Eles foram designados para guardar o caminho até a árvore da vida, indicando que a humanidade não podia mais alcançar a vida eterna da maneira que antes podia. Embora Adão provavelmente tenha sentido várias emoções ao ver esses anjos, a Bíblia não especifica suas reações. Estes anjos são reais, não apenas figuras imaginárias. Eles são seres espirituais que tiveram um impacto físico na história da humanidade. Eles simbolizam a barreira entre a humanidade e a vida eterna após o pecado. Embora não esteja registrado que os querubins permaneceriam para sempre no caminho da árvore da vida, eles lembravam a Adão que ele havia desobedecido a Deus. Os querubins também são mencionados em outros contextos na Bíblia, como na Arca da Aliança, onde Deus se fazia conhecido aos humanos. Eles são descritos como anjos que cobriam a arca com suas asas, representando a presença de Deus entre o povo de Israel. Ezequiel teve uma visão especial onde Deus foi mostrado como sentado em um trono com rodas que podia se mover para qualquer lado. Essas rodas estavam associadas aos querubins. Quando os querubins se moviam, as rodas acompanhavam seus movimentos. Quando os querubins levantavam as asas, as rodas ficavam ao lado deles. O espírito desses seres vivos estava nas rodas. Ezequiel viu Deus montado em um trono que parecia uma nuvem de tempestade. Isso é semelhante a passagens em que Deus é descrito como cavalgando nas nuvens, controlando o clima, como nas mitologias antigas. Isso simboliza o poder e a majestade de Deus. Os querubins também são mencionados na Bíblia em relação ao trono de Deus e ao fogo. Eles protegiam o Jardim do Éden com uma espada flamejante. Ezequiel viu uma visão onde Deus, os querubins e o trono divino estavam envolvidos em uma nuvem de tempestade, emitindo raios e com um arco-íris. Foi uma visão impressionante que destacou a grandeza de Deus e sua presença especial. O Senhor falou com um anjo especial e disse: "Vá debaixo dos querubins, pegue brasas de fogo entre eles e espalhe sobre a cidade." Nessa visão, os querubins cercavam o trono de Deus, cobrindo-o com suas asas, assim como na Arca da Aliança descrita em Êxodo do 25 ao 20. Satanás era um desses querubins, destacando-se entre eles. A Bíblia fala sobre seres espirituais criados por Deus, chamados de anjos quando estão em relação correta com Deus, e de demônios quando se rebelam contra ele. Em Ezequiel 1, criaturas vivas são semelhantes aos querubins em Ezequiel 10. No Apocalipse, criaturas vivas também se parecem com querubins, mas têm apenas um rosto, ao contrário dos querubins de Ezequiel, que têm 2 ou 4 rostos. As rodas associadas aos querubins tinham olhos, assim como as criaturas vivas no Apocalipse. Quanto ao tamanho, de uma ponta da asa à outra, os querubins tinham 10 côvados. Eles tinham 4 rostos e 4 asas, e sob suas asas havia formas de mãos humanas. Embora o número exato de querubins criados por Deus seja desconhecido, a forma plural da palavra querubim sugere que poderia haver vários deles, usados frequentemente nas decorações religiosas de Israel, como no tabernáculo e no templo de Salomão. Na Bíblia, os querubins são descritos como criaturas com aparência humana, não como os bebês alados frequentemente mostrados na arte posterior. Em Ezequiel do 1 ao 5, a Bíblia diz: "No meio deles estavam 4 seres vivos, e eles pareciam humanos. Cada um deles tinha 2 rostos, um de homem e outro de leão, ou seja, 4 faces no total. De um lado, rostos de leões, e do outro, rostos de bois, substituídos por rostos de querubins em Ezequiel do 10 ao 14, além de rostos de águias e de homens." É importante notar que nenhuma dessas representações propostas é precisa de acordo com a descrição bíblica dos querubins. Na arquitetura religiosa de Israel, os querubins tinham um significado simbólico importante. Eles foram usados no design da Arca da Aliança e do Tabernáculo, conforme ordenado por Deus. Além disso, querubins foram usados na decoração do Templo de Salomão, conforme instruído por Deus. Ezequiel também viu querubins em sua visão do templo milenar. Essas imagens dos querubins eram usadas para representar a presença e a proteção divina. Primeiro, na Arca da Aliança. Sobre a tampa da Arca da Aliança, chamada de Tampa da Propiciação,
foram colocadas duas estátuas de querubins olhando um para o outro. Esses querubins eram feitos de ouro batido e formavam uma única peça com a tampa. Suas asas se estendiam para cima, cobrindo a arca. Segundo, no tabernáculo, querubins foram bordados em 10 cortinas feitas de linho fino branco, junto com tecidos azul, roxo e vermelho. Cada uma dessas cortinas tinha 28 côvados de comprimento por 4 côvados de largura e era usada como parede ou cobertura inferior da tenda do tabernáculo. Um véu feito dos mesmos materiais era pendurado entre o lugar santíssimo e o lugar santo, e também tinha querubins bordados nele. Terceiro, no templo de Salomão, no santuário interno do templo de Salomão, 2 querubins foram colocados. Esses querubins, com suas asas e rostos múltiplos, eram símbolos de proteção e da presença de Deus. Eles eram usados em lugares sagrados como um lembrete da aliança entre Deus e o povo de Israel. No templo descrito por Ezequiel, os querubins faziam parte da decoração. Esculturas de querubins e palmeiras decoravam as paredes do lugar interno, a nave e todo o templo. Os querubins tinham 2 rostos, um de homem e outro de leão jovem, e estavam voltados em direções opostas. O design das esculturas era tal que querubins e palmeiras se alternavam. De cada lado de um querubim havia uma palmeira e vice-versa. Se você gostou deste vídeo, curte e inscreva-se para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima vez, aqui no nosso canal. Que a paz de Deus esteja com vocês.